Apóstolos 8, 26 a 40, onde falaremos sobre Filipe e o eunuco. Bem, a palavra do Senhor nos diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gazá. E ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa, e sentado em sua carruagem, lia a profecia do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías, e perguntou: entendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu Filipe que subisse e sentasse. E a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosqueia, não abriu a boca. Na sua humildade, na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Que relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? E então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus Cristo. E prosseguindo, chegando a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impedes de ser batizado? E Filipe disse: é permitido, se credes de todo o coração. E ele respondeu: creio no Senhor Jesus, creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, e alegre seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a anunciar a Tua palavra, a proclamar o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. O que nos importa, Senhor, é que o Teu nome cresça, que o Senhor seja reconhecido, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja proclamado neste lugar. Que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça, Senhor. Nós queremos, Senhor, louvar e agradecer o Teu santo nome. Por isso te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, age e continua agindo na Tua igreja, que eles possam verdadeiramente entender a Tua palavra, compreender as Tuas Escrituras, e que eles possam ter vida e vida em abundante em Ti, ó Senhor. Continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde a abertura deste culto. Nós te pedimos, Senhor, continua a falar conosco. É o que nós te pedimos, por intermédio do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, domingo retrasado, nós falamos sobre o Evangelho em Samaria, a qual Filipe começa a pregar aos samaritanos, a qual Filipe começa a pregar o Evangelho, a qual a igreja do Senhor é perseguida e as pessoas são dispersas, mas elas continuam pregando o Evangelho do Senhor por onde eles vão. Filipe vai e continua pregando até chegar em Samaria e começa a pregar o Evangelho do Senhor, começa a demonstrar e fazer sinais e prodígios pela palavra do Senhor, e muitas pessoas naquele lugar
creem na palavra que Felipe está pregando, creem no Evangelho de Cristo Jesus e são batizadas. Uma delas foi um homem a qual fazia magias, e ele enganava muitos daquela cidade. Vimos também que este homem, ele creu primeiramente, mas ele não creu 100% em seu coração. Ele apenas se encantou com aquele evangelho, mas ele não teve uma vida transformada, porque o seu interesse estava nos bens materiais. Porque quando vimos que os apóstolos foram até aquele lugar e impuseram as mãos sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus, ele vai até os apóstolos e quer comprar o poder do Espírito Santo de Deus. Ele quer comprar aquele poder, ele quer adquirir. A preocupação dele não era em ter uma vida em Cristo Jesus, uma vida nova, uma vida transformada. O interesse dele era ter riquezas, era ter recurso, era ter uma vida abundante financeiramente. O seu Deus não se tornou Jesus, mas o seu Deus se tornou a sua ganância, o seu estômago, o seu próprio dinheiro. E agora Felipe vai e continua a pregar a palavra do Senhor. O texto vai nos dizer que mais um anjo do Senhor falou a Felipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gazá. Interessante é que um anjo do Senhor, o texto é bem claro em dizer que é um anjo do Senhor, não o anjo do Senhor, porque quando vamos olhar para o Velho Testamento, nós vamos ver que muitas vezes o texto vai dizer sobre o anjo do Senhor que aparece, mas esse é um anjo do Senhor, não é o anjo do Senhor, mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gazá. O interessante é que Felipe estava em Jerusalém, Felipe estava pregando o Evangelho, vidas estavam se convertendo, vidas estavam aceitando a Cristo Jesus, vidas estavam sendo batizadas, vidas estavam sendo transformadas, mas o Senhor diz a ele: vai para onde eu estou lhe mandando ir. Talvez Felipe devia estar pensando, ou poderia estar pensando, se eu tivesse ou você tivesse no lugar dele: mas Senhor, eu vim até aqui, Jerusalém, onde o Senhor falou que a sua palavra chegaria, em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra, e o Senhor quer que eu vá para outro lugar. As coisas aqui estão acontecendo, as coisas aqui estão funcionando, o Evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo rendidas aos teus pés. Mas o Senhor tinha um propósito na vida dele, assim como tem na minha e na sua vida. O Senhor tem um propósito para todas as coisas na minha e na sua vida. O Senhor tem um lugar para te levar e para que você possa fazer a palavra do Senhor aonde quer que você vá. O Senhor tem sempre algo para te dar e lhe entregar. Este homem foi chamado pelo anjo. O interessante é que um anjo vai até ele, porque aquilo que você precisa fazer, você precisa fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer que os anjos, quem dera os anjos, queriam anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor, mas não foi lhe permitido. Mas foi permitido a nós que venhamos a proclamar e exaltar o Evangelho de salvação de Cristo Jesus. Por isso que eu e você precisamos fazer, precisa ser feito em nossas vidas. Deus, Ele tem aquilo que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Deus tem coisas que pode fazer por intermédio de mim e de você. Deus tem coisas que Ele irá fazer, mas existem coisas que eu e você precisamos fazer. Tem coisas que eu e você precisamos nos colocar diante do Senhor, à disposição do Senhor, para fazer conforme a vontade do Senhor, para a minha e para a sua vida. Felipe podia dizer: olha, Senhor, eu não vou não, o Evangelho aqui está bom, as coisas estão acontecendo, a gente está pensando até em construir uma igreja, construir um templo, construir algo, mas ele não, ele sabia da vontade do Senhor para a sua vida. E o anjo aparece para ele e fala: Felipe, levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto
e desce de Jerusalém para Gazá. O anjo diz: vai pelo caminho sul e pelo caminho deserto, o caminho mais longo para Gazá, o caminho onde as pessoas não passavam, o caminho talvez mais perigoso por causa de ser deserto. E disse a ele: vai ao caminho deserto que desce de Jerusalém para Gazá. E ele se levantou e foi. E um eunuco administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente em todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Interessante é que Lucas sempre vai nos demonstrar e vai fazer, aonde nós encontramos no texto anterior, alguém que foi batizado, mas não entregou a sua vida ao Senhor, somente agiu momentaneamente. Agora veremos alguém que teve a sua vida transformada por Cristo Jesus. Por isso, ele está dizendo que ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Felipe atendeu o chamado do Senhor. E a pergunta que fica no início desse texto, da leitura desse texto, é: você tem atendido ao chamado do Senhor para a sua vida? Você tem atendido o que o Senhor tem chamado você para fazer? Você tem se inclinado a obedecer o Senhor naquilo que Ele tem pedido para você fazer em sua vida? Você tem deixado o Senhor trabalhar em sua vida e tomar a sua vida a ponto de transformá-la, de mudá-la, de moldá-la conforme bem Ele quer? Porque o texto a qual fala sobre a casa do oleiro vai dizer que o vaso era moldado e amassado conforme bem o oleiro queria e achava que estava bom. Talvez você se pergunte: já está bom demais, Senhor, chega de apertar. Mas o oleiro é que sabe a qual vaso Ele quer lhe transformar. Só o oleiro sabe o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Só o oleiro sabe o que Ele quer derramar sobre mim e sobre você. Então Ele sabe qual é a estrutura você precisará ter para receber o que o Senhor tem para te entregar e para lhe dar. Por isso, você tem atendido o chamado do Senhor para a sua vida? Ou você tem fingido: não é comigo não, não é com o pastor, ele estudou, é com ele mesmo, não é com o Danúcio que está fazendo seminário, não é com o irmãozinho que se propôs, com o Alexandre que prega, com outros irmãos, com os diáconos, não é comigo não. Será que você tem inventado desculpas para cumprir o que o Senhor te pediu? Será que você tem inventado desculpas para fazer o que o Senhor tem te pedido a fazer? Porque o ID não é só para mim, ou só para aqueles que estão estudando, ou só para os diáconos da casa do Senhor. O ID proclamar é para todos nós. O Senhor nos chama para anunciar e proclamar o seu evangelho para toda a criatura. O ID é meu, o ID é seu, o ID é nosso. Enquanto indo, pregai o evangelho do Senhor. E ele levanta e vai. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. O interessante é que Lucas vai descrever as características e o que aquele eunuco era. Lucas não fala sobre o nome daquele eunuco, mas Lucas anuncia quem ele era, da onde ele era e o que ele fazia. Ele, um eunuco etíope, o eunuco da Etiópia, não da Etiópia que hoje conhecemos, mas a antiga Etiópia, que era o Sudão, ou o norte da África, próxima ao Egito. Ele era do Sudão, do norte da África, próximo ao Egito.
Então este homem, este eunuco, ele era da Etiópia ou do Sudão. E esse homem era eunuco. O eunuco era alguém que, por muitas vezes, eram conquistados em guerra ou nasciam em linhagem de famílias eunucos. E eles eram colocados, eles eram castrados quimicamente ou de forma cirúrgica, eram castrados para que eles somente se preocupassem em fazer aquilo que lhes foi proposto. Porque se eles constituíssem família, tivessem filhos, eles não estariam ali inclinados para cumprir de acordo ou cumprir veracialmente o que foi proposto para ele fazer. Este homem, aqui Lucas vai nos dizer, nos narrar, que ele era eunuco e etíope, e era administrador de Candace. Candace não era o nome de uma pessoa. A Candace era um nome dado a uma rainha, a qual o filho era menor ainda de idade, e ela estava ali governando o poderio daquela cidade no lugar do seu filho. Então, assim como era dado o nome de César, não era um status, não era um nome em si, mas era um status recebido. Por isso Lucas está dizendo que ele era administrador de Candace, rainha dos egípcios. Ele trabalhava diretamente, administrava o palácio e diretamente os recursos daquele lugar. Ele era superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Este homem não era qualquer pessoa. Ele era um homem muito ocupado, era um homem muito importante, era um homem que tinha recursos, que tinha uma vida, mas ele tinha ido até o templo para adorar a Deus. Ele deixa todos os seus afazeres para ir até o templo, para cumprir a lei do Senhor, para adorar ao Senhor. Tinha ido a Jerusalém para adorar. E muitas pessoas têm dizido: olha, minha vida é muito perturbada, a minha vida é muito difícil, eu não tenho tempo para estar, para ler, para fazer, eu não tenho tempo, é muito corrido. Este homem deixa todos os seus afazeres para cumprir conforme a lei do Senhor chamava. Este homem, a qual era um gentio convertido ao judaísmo, os judeus tinham 3 momentos que eles tinham que ir ao templo para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, para estar lá adorando a Deus e sacrificando ao Senhor: na Páscoa, na festa da lua e na festa quando Deus tira o seu povo do Egito. E este homem vai adorar ao Senhor naquele lugar. Ele vai até Jerusalém para adorar. Lucas faz questão de dizer que ele estava aí, tinha ido a Jerusalém, estava voltando de Jerusalém, onde ele foi para adorar. E voltando para casa e sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Este homem foi ao templo, adorou o Senhor, e quando volta, continua buscando ao Senhor. Ele está em sua carruagem lendo o profeta Isaías. Ele está ali lendo, tentando buscar conhecimento. Mas vamos ver mais à frente que ele vai dizer a Filipe: como eu entenderei se não sei, se não há quem me ensine? Mas ele buscava o conhecimento, ele buscava ler as Escrituras, ele buscava ter esse conhecimento. Por isso aqui vai dizer que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E o Espírito do Senhor diz a Filipe: aproxima-te
e acompanha essa carruagem? Talvez quando se fala em carruagem, você pensa logo uma carruagem com cavalos. Mas não, a carruagem com cavalos era uma carruagem de guerra. Essa carruagem era uma carruagem de transporte. E a carruagem de transporte, ela era uma carruagem de bois. Eram os bois que levavam aquela carruagem. Era eles que caminhavam junto com aqueles, puxando aqueles carros, caminhando. E quem sabe, quem trabalha com isso, sabe que o boi, ele anda com uma marchazinha devagarzinho. Ele não corre. Só corre lá na vaquejada porque fazem ele correr. Mas quando ele está com peso, ele vai numa cadência e vai daquele jeito direto. Então, o Espírito diz a Felipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. E Felipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? Interessante desta pergunta é que esta pergunta por muitos anos gerou conhecimento, gerou desejo na vida de muitas pessoas para saber: você que está aqui, entende o que lês? Você que se encontra aqui, talvez você tenha 10, 20, 30 anos de evangelho, você irá abrir as Sagradas Escrituras, entende o que está escrito? Entende o que fala? De tal forma que diversos livros foram escritos. Um livro que foi escrito Entendes o que lês? É um livro que diz: entendes o que lês? Que vai dizer e narrar todo o povo, toda a história do povo hebreu, toda a história do povo dos judeus, vai narrar tudo aquilo, como eles viviam, de que forma se alimentavam, de que forma era a sua casa, como era a região que eles moravam, quais eram os seus costumes. Então esse livro, ele vai esclarecer a vida de como era ali, o cotidiano daquelas pessoas, para que as pessoas, a ler a Bíblia, elas entendessem o porquê daquela escrita, o porquê estava dizendo daquela forma, por causa daqueles costumes que eles tinham e viviam. Então Filipe chega aquele homem: entendes o que está lendo? E ele responde: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu que Filipe subisse e se sentasse. Aquele homem de tão alto escalão, mas agiu neste momento com humildade. Como poderei entender se não há quem me ensine? Lembrando que o texto nos disse que este homem era eunuco. A palavra do Senhor no livro de Levíticos, capítulo 17, vai falar sobre aqueles que poderiam ou não entrar no templo. Lembra que muitas vezes nós vemos no texto de João, aqui as pessoas que estavam à porta do templo pedindo esmola, elas, por causa de suas deficiências, elas não podiam adentrar ao templo. Então por isso que ele aqui disse a ele: como poderei entender se não há quem me ensine, se não tem alguém que me ensine? Ele ia ao templo adorar ao Senhor, ficava no pátio dos gentios, aonde Jesus vai com o chicote e tira todos os cambistas, todas aquelas pessoas que ali estavam, para adorar o Senhor, porque ele creu um dia em Deus. E ele respondeu: como podereis entender, a não ser que alguém me ensine? E talvez você esteja aqui nesta noite e você lê a palavra, mas não entende. Talvez você esteja aqui essa noite e você por muitas vezes já tentou pegar a Bíblia e ler, e reler, e você não consegue entender. Por isso estamos aqui quarta, domingo e sábado, para aprender sobre a palavra do Senhor, para aprender mais sobre as Escrituras e a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos revela, é quem nos ajuda no entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus e é o único livro que você lê juntamente com o autor. Você lê ela
junto com o autor, o Espírito Santo é quem trabalha em sua vida para que você possa entender e possa descrever. Mas existe algo que eu e você precisamos fazer. A palavra do Senhor vai nos dizer como serão salvos se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou como irão se ninguém se dispôs a ir? Como as pessoas encontrarão a Cristo Jesus se você vem todas quarta e domingo na igreja, se enche de Deus, mas não se esvazia na vida do seu irmão? Não derrama sobre a vida do seu irmão aquilo que transformou a sua vida. Porque quando somos transformados, nós queremos que as pessoas tenham vidas transformadas. Assim como tomamos um remédio para algo e aquele remédio faz efeito em nossas vidas, quando alguém está com aqueles sintomas, nós queremos dizer: olha, eu tomei um remédio aí que é muito bom. E nós estamos falando de um problema, de uma doença que se chama pecado. Uma doença que consome, que vai matando as pessoas, e as pessoas vão se tornando cada dia mais incrédulas, cada dia mais donas de si, cada dia mais tendo as suas vontades crescidas e se esquecendo de Deus. Estamos falando de uma doença que corrói a alma e apodrece de tal maneira que a pessoa se encontra em morte espiritual. Mas existe um remédio, e esse remédio é Cristo Jesus. Ele desceu dos seus altos céus, se esvaziou de toda a sua glória, tomando a estrutura de servo e sendo fiel até a morte de cruz. É esse remédio que eu e você precisamos proclamar. É esse remédio quando olhamos para a vida dos nossos irmãos, que vemos que eles estão doentes pelo pecado, precisamos dizer: Cristo pode transformar a sua vida, Cristo pode mudar o seu viver, Cristo pode te transformar e te fazer viver algo novo. E é para isso que eu e você fomos chamados. Nós não estamos aqui neste mundo a passeio. Nós estamos aqui para honrar e glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque toda honra, toda glória seja dada a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso o eunuco diz: como entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era essa. Ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 4, e ele começa a ler, e o Lucas vai nos dizer o texto a qual ele está lendo. Esse livro foi escrito cerca de 600 anos antes de Cristo. Um livro a qual fala do Messias, fala de Cristo Jesus, cerca de 600 anos antes de Cristo. E falava: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem tosquia, não abriu a sua boca. Isaías está dizendo sobre Cristo Jesus quando ele foi levado ao sinédrio, quando ele foi levado e interrogado, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele tinha todo o poder, toda a autoridade, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Ele veio a este mundo para criar e para fazer um novo caminho ao Pai, que é Ele próprio, Cristo Jesus, a porta das ovelhas, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai
a não ser por Cristo Jesus. Só Ele tem o poder de te levar a estar com Deus e viver com Ele eternamente. O caminho que foi perdido no Éden, quando o homem decide ser igual a Deus. Quando o homem e a mulher decidem comer o fruto e ser igual a Deus. Por que ser igual a Deus? Porque a serpente diz à mulher, não, ele disse porque ele sabe que se você comer desse fruto, você será igual a ele. Conhecedor do bem e do mal. Que ele vai e come o fruto, porque ele queria ser Deus na sua vida. E o que vemos no mundo de hoje não é diferente. Pessoas querendo ser o seu próprio Deus. Pessoas querendo fazer a sua própria vontade. Pessoas querendo fazer o seu querer, o seu eu e a sua vontade. Mas Cristo Jesus se entregou por amor de mim e de você, fazendo um caminho de volta para Deus. Lembra que Deus descia todos os dias ao Éden para falar com o homem e a mulher, e depois que eles comem do fruto, eles são expulsos do jardim. Depois que eles comem daquele fruto, eles são expulsos do jardim. Da mesma forma, Satanás e seus anjos, quando decidiu em seu coração, subirei aos céus e tomarei os tronos do Senhor, o trono do Senhor, me tornarei igual ao Altíssimo, foi expulso do céu. Sempre que tentamos nos levantar contra Deus, recebemos algo em nossas vidas que talvez não esperamos receber. Mas Cristo Jesus desceu e pagou um preço que eu e você, por mais que tentássemos, não conseguiríamos pagar. Por isso Paulo vai dizer aos romanos que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Paulo ali está demonstrando aos romanos e dizendo que a luta incessante contra a carne e o espírito, a luta incessante existe. Paulo ali está dizendo, demonstrando como um homem tentando se salvar sem Cristo Jesus, tentando salvar pela sua própria força, pelo seu próprio mérito, pela sua própria escolhas. Por isso Paulo está dizendo, olha, o bem que eu não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo. Porque quando tentamos fazer de nós mesmos, tentamos fazer com a força do nosso braço, tentamos colocar o nosso peito e dizer, eu vou fazer, nós acabamos nos frustrando e acabando não conseguindo. Por isso, o texto vai dizer que ele foi diante dos que tosqueiam e não abriu a boca. A ovelha, quando era tosqueada, diante do seu tosqueador, ela ficava quietinha, esperando ali o seu tosqueador acabar de tirar toda aquela lã dela. Não que não estava doendo, não que não fosse dolorido, mas ela continuava muda diante dos seus tosqueadores. Assim como Cristo Jesus, na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Que pecado ele cometeu? Na sua humilhação, a sua justiça foi tirada. E quem relatará a sua geração? Quem relatará a sua geração? Isaías está dizendo, ele não teve geração, ele não teve filhos, ele não teria geração. E quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra, ele é morto. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe, por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo? Ou do outro? Ou de outro? O eunuco queria saber.
queria conhecer as Escrituras e a palavra. Não tem como você ter um encontro com Cristo Jesus e não querer conhecer a Ele a cada dia, e querer conhecer a Ele todos os dias da sua vida. Não tem como você ter um encontro com Cristo Jesus e falar: olha, só isso me basta, só isso me basta, eu não preciso de mais nada. As Escrituras vai nos dizer e anunciar, falar sobre o Deus, Criador dos céus e da terra, nos falar sobre Cristo Jesus, o Deus Filho, vai nos falar sobre o Espírito Santo de Deus, que habita agora em mim e você. E não tem como eu entregar a minha vida ao Senhor e não querer conhecer esse Deus a cada dia, e a cada dia mais, e a cada dia mais. Não tem como eu dizer: eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas só a experiência que eu tive de conversão já me basta. Eu não preciso mais ler as Escrituras, eu não preciso mais orar, eu não preciso fazer mais nada. Não, nós precisamos todos os dias ter a vontade de conhecer e ser conhecido por Deus, de conhecer e ser conhecido por Deus. Precisamos todos os dias ter o desejo em nosso coração de sempre estar lendo, de sempre estar buscando a palavra, de sempre estar buscando o conhecimento da pessoa de Deus e de Cristo Jesus. Por isso ele pergunta: será que ele está falando de si mesmo ou de outro? E então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus Cristo. Filipe começou a dizer sobre essa Escritura e começou a demonstrar e falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Filipe começa a dizer: olha, este Messias a qual Isaías está falando já veio a este mundo. Esse Messias a qual Isaías está dizendo, ele morreu pendurado no madeiro por mim e por você. Esse Jesus a qual Isaías está dizendo, esse Messias, esse Salvador, ele veio ao mundo, entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filipe também diz àquele homem, porque vamos ver a atitude que aquele homem vai tomar, que se credes e for batizado, serás salvo. Então, e prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco pergunta: aqui há água, que impede de ser batizado? O eunuco olha talvez pela janela da carruagem e diz: olha, aqui tem água, o que impede de eu ser batizado? O interessante é que alguns estudiosos, algumas pessoas vão dizer e debater sobre o batismo, porque hoje existem 3 tipos de batismo: o batismo por aspersão, o batismo por efusão e o batismo por imersão, que é qual a nossa igreja, a Igreja Batista, crê no batismo por imersão, pois foi o batismo a qual Cristo Jesus foi submetido lá com João o Batista. E aqui nesse texto vai dizer, vai demonstrar desta forma: o eunuco olha e diz: aqui há água. Se o batismo fosse por imersão, por aspersão, será que ali dentro daquela carruagem não tinha uma garrafa de água que ele podia ser batizado? Se ele fosse por efusão, que é um copo de água jogado no cucuruco da cabeça, será que ali não teria um pouquinho de água que ele poderia ser batizado dentro da própria carruagem? Mas não, ele olha para o lado e diz, ele olha para aquele lugar e havia água, e o eunuco pergunta: aqui há água, que impede de ser batizado? E Filipe disse: é permitido, se credes de todo o teu coração. E ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem confessa que ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lucas está nos demonstrando uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. Lucas está demonstrando uma verdadeira
conversão em Cristo Jesus. Ele demonstrou uma pessoa que se batizou, mas a sua vida não tinha sido transformada, nos mostrando que o batismo, ele não lava os seus pecados, mas o batismo é uma pública profissão de fé diante de todas as pessoas, para demonstrar que Cristo Jesus mudou a sua vida. A nova aliança, que antes era somente os homens que eram circuncidados, agora todos que creem são batizados em nome de Cristo Jesus. A importância não é de que forma acontece o batismo, se é com pouca água, se é com muita água. O problema não é esse. É em nome de quem você está sendo batizado. A diferença não é se é com muita ou pouca água, é se é no nome de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, ou se é no nome de outras coisas. A diferença é somente essa. E este homem anuncia: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele anuncia que ele crê no Senhor como enviado de Deus. Ele crê em Cristo Jesus como Salvador, como Messias, como caminho que leva de volta para Deus. E então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos a água. Desceram ambos a água. Não foram afundados os dois na água, não. A água, ela era no lugar mais baixo. Por isso o texto diz: desça a casa do oleiro. E muitas pessoas vão dizer: não, porque você precisa descer. Não, a casa do oleiro era perto do riacho. O riacho era abaixo da cidade, era abaixo das ruas. E por isso eles desceram a água. Eles foram até o encontro da água. A água é num lugar mais baixo. Tanto Filipe quanto o eunuco e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Ele se alegrou no Senhor e seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Filipe estava em Samaria, pregando aos samaritanos. Muitas pessoas entregam a sua vida ao Senhor, mas Deus decide salvar aquele um que estava lá naquele caminho deserto. Talvez você esteja aqui nesta noite e você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. O Senhor é aquele que deixa as 99 para buscar aquela que está perdida. Jesus, Ele te ama de tal maneira, Deus, Ele te ama de tal maneira, que Ele envia o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, para te salvar e para te dar uma vida abundante em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim como a palavra do Senhor diz que Ele veio para todo mundo, Ele veio para mim e para você. Não importa o quanto você está diante do Senhor, o Senhor irá te achar, irá mudar a sua vida e a sua história. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e deixe que Ele faça o mais na sua vida. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Mas precisamos, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus,
deixar o Senhor tomar as nossas vidas para fazer a sua vontade. Precisamos fazer a vontade do Senhor. Precisamos nos levantar e ir para onde Ele nos chamar. Seja onde for que Ele nos chame para ir. Diga ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a palavra diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como aqueles conhecerão a palavra do Senhor? Como aqueles que ainda não encontraram Cristo Jesus ouvirão? Se nós que somos a luz deste mundo, o sal desta terra, às vezes não temos salgado, às vezes não temos iluminado, às vezes temos vidas iguais daqueles que estão em trevas. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão iluminando, estão colocando a sua luz debaixo da mesa e não na candeia para iluminar toda a casa. Estão sendo um sal que não está sendo salgado e será jogado para ser pisado. Precisamos ter vida com o Senhor. Precisamos ter palavra para pregar e anunciar. Precisamos nos apresentar como obreiros aprovados, de que não se envergonha do Evangelho da palavra e que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos pregar com o nosso viver. Precisamos pregar com a palavra do Senhor. Talvez você diga: pastor, eu não sei falar, eu não gosto de falar em público, eu não falo com pessoas estranhas. Viva Cristo Jesus. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que nós somos cartas lidas ao mundo. Eu e você, as pessoas olham para nós e nos lê todos os dias e olham para nós esperando algo de nós. Por isso que quando alguém cai, as pessoas dizem: não é um cristão, não é um pastor, não é um membro lá da sua igreja, não é um amigo seu que está lá com você todos os cultos. Porque o mundo anseia pela esperança, e ele olha para mim e para você, cristão em Cristo Jesus, esperando encontrar essa esperança. A esperança é Cristo Jesus. Eu e você precisamos resplandecer essa esperança. Eu e você precisamos ter vida transformada, porque o Evangelho sem transformação não é um Evangelho verdadeiro. O Evangelho sem transformação não é um Evangelho. Nós vimos, Lucas está demonstrando dois tipos de conversão. Uma conversão sem um arrependimento, uma conversão sem mudança de vida, sem mudança de desejos e de vontade, que foi o caso daquele mago. E Lucas também está demonstrando uma mudança, uma transformação de vida, uma conversão com mudança e transformação de vida e com sede de conhecimento, que foi o caso deste eunuco. E qual conversão você teve? Qual conversão você tem pregado com o seu viver? Qual conversão você tem pregado com a sua vida? O Evangelho que transformou o seu viver? Ou o Evangelho que somente tomou um banho e continua com sua ganância e os seus desejos pecaminosos? Precisamos entregar verdadeiramente as nossas vidas ao Senhor. Precisamos deixar o controle na mão de Deus. Eu sei que às vezes é difícil entregar o controle, às vezes é difícil deixar, mas é necessário deixar o Senhor fazer o mais por mim e por você. Pois Ele sabe os pensamentos que tem ao meu e ao seu respeito, pensamentos de vida e não de morte.
Só Ele sabe de qual maneira você precisa estar para que Ele derrame as suas bênçãos sobre a sua vida. Porque talvez, às vezes, você pense, olha, a bênção não está demorando. Não. A bênção do Senhor sempre está pronta. A mão do Senhor sempre está estendida para abençoar. Mas se Ele derramar sobre a sua vida, talvez você irá se romper. Porque o texto vai nos dizer que não se derrama vinho novo sobre odre velho. Porque pode o odre se romper e assim perder ambos. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. Deixe o Senhor fazer a sua vontade em mim e você. Pois Ele tem pensamentos, tem obras maiores a cumprir na minha e na sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor e deixe que Ele faça o mais por mim e por você. Amém. Poderoso Deus e eterno